Pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de um casal formado por uma policial carcerária e um detento. Que essa história não acabou muito bem, né? Os dois fugiram juntos, viveram um romance aí a dois, acompanhado pela polícia, né? Acompanhado bem de perto pela polícia e pelo resto do país inteirinho. Essa história virou um documentário do Netflix e também fizeram 2 filmes. Por quê? Além de ser uma policial com um detento, né, numa fuga, achando que vai dar certo, e por ser assim, por ter chamado muita atenção da imprensa, né? A mídia acompanhou toda essa história, e uns a favor do amor, outros a favor da justiça, e assim, 2 filmes nós temos aí para assistir com relação a essa história. Mas antes, olha só, se você não é inscrito, né, já se inscreve. Não precisa pegar fila, pegar ônibus, marcar horário, não. É só se inscrever no canal e o dedinho assim para dar joia também, não causa lesão, é rapidinho, tá? É rápido, é só, né, fazer aí que dá tudo certo. Eu prometo que vocês vão sair vivos depois de apertar no joinha, tá bom? Então ela envolve a Vicky e o Cassie. Os dois têm o mesmo sobrenome, que é White, mas não são parentes, ok? E pelo que eu vi, até a data de nascimento deles são próximas. Um é do dia 19 e o outro é do dia 20 de agosto. Ele é de 83 e ela é de 65. Então tem uma diferença de idade aí, né? Só a data de aniversário, que é um faz um dia, outro no outro, né? Eu faço hoje, você faz amanhã. O Cassie nasceu em 20 de agosto de 1983, então ele tinha aí de 36, 37 anos quando essa história começou, que ela começou em novembro de 2020 e foi terminar em maio de 2022. Ele tem 2 filhos, 2 filhas, né? Não se sabe o nome delas, né? O pessoal não divulga isso, nem a mãe, nem, né? Ele era um homem bem rebelde, desde muito cedo, vários problemas ali acompanha na vida do Cassie. E pelo fato dele ser um homem bem alto, 2,2 metros de altura, um homem bem forte, as pessoas acabavam tendo assim um pouco de medo dele e já juntava com a doideira dele, né? Ele era meio assim irresponsável, meio alucinado, e ele parece, não tem assim certeza, não tem registro, mas parece que ele tinha problemas de esquizofrenia. Ele tinha alguns problemas aí psiquiátricos e não tratava. Isso se agravou com o uso de drogas. Quando ele tinha ali por volta de 30 anos, ele foi preso a primeira vez, que foi em 2012. Ele foi preso e condenado a 3 anos de cadeia, porque ele agrediu o próprio irmão. Ele pegou uma marreta, aí com o cabo da marreta, ele, né, bateu no irmão dele. Então foi uma agressão muito grave, ele pegou 3 anos de cadeia. Deu o tempo dele, saiu, ok. Quando foi lá em 2016, ele foi preso de novo, né? Numa fuga, né? Alucinada ali, parece que ele gosta de fugir da polícia. Numa fuga doida, fugindo da polícia, ele foi preso. Ele já tinha tentado matar a ex-namorada, matou o cachorro dela, aí sequestrou a colega de quarto dessa namorada, a invasão de domicílio, assalto à mão armada. Ele fez assim uma série de crimes e ele pegou 75 anos de cadeia. Ou seja, pegou prisão perpétua. Porque se ele tem 30 e tantos, pega 75, não vai sair nunca mais da cadeia. E é o que foi o que aconteceu com o Cass. Não vai sair nunca mais da cadeia. Então o Cass foi mandado para um presídio. E ele está lá no presídio bonitinho, cumprindo a pena dele. Quando em 2020 ele assume para o detetive lá que estava conversando com ele que ele havia tirado a vida de uma mulher em 2015. Né? Assim que ele saiu dos 3 anos lá por agredir o irmão, ele foi e tirou a vida dessa senhora. Tá? E tudo que ele falou foi assim com muita riqueza de detalhes, então levou a polícia a acreditar realmente foi ele. Aí depois ele nega, fala que estava, né, pirado da cabeça, né, alegou insanidade, que não foi ele. Só que tinha muitos detalhes, detalhes que só quem esteve lá para cometer o crime saberia, né? Ou a pessoa que entrou para investigar. Então, foi ele, ok. Tiraram ele do presídio e mandaram para uma cadeia.
para ele receber um novo julgamento, dessa vez pelos crimes de homicídio, podendo pegar até a pena de cortar o ar dele, né? A pena capital. Então ele vai em 2020 para o condado de Lauderdale, em Florence, no Alabama. Chegando nessa cadeia, ele conhece uma policial carcerária, que é a Vicky White. A Vicky nasceu no dia 19 de agosto de 1965. A Vicky já tinha quase 17 anos trabalhando nessa cadeia. Então, ela era, assim, a que sabia de tudo na cadeia. Ela era abaixo do diretor. Tudo ela sabia. Ela andava no meio dos detentos até chegar à administração. Tudo passava por ela. Chegava um funcionário novo, ela treinava, tudo enquanto é dúvida que as pessoas tinham, ligava para a Vicky, porque ela praticamente vivia para aquele trabalho. Não tinha marido, não tinha filhos. Então, a vida dela era o trabalho. Ela foi eleita 4 vezes a melhor funcionária do ano e já estava, né, engatinhada para ganhar a 5ª vez a funcionária do ano, porque ela sabia de tudo ali da cadeia. Ela gostava daquilo, ela vivia para o trabalho. E a Vicky era uma pessoa muito boa, né? Os detentos tinham ela assim como uma mãe. Ela tratava os detentos muito bem, ela tratava eles como seres humanos. Ela não via aqueles detentos como monstros, ela via eles como pessoas, né? Ela tratava eles muito bem. Então ela tinha o respeito dos presos, ela andava ali tranquilamente no meio deles e ela sabia de tudo. A Vicky era a gerente ali daquela cadeia, né? Ela mandava e desmandava e ninguém questionava o que ela falava, ninguém questionava a autoridade dela, porque ela era ali a que tinha mais experiência e ela era abaixo do diretor e o diretor confiava muito nela. Ela podia... Tudo que ela fazia era o certo, né? Ela sempre seguia as regras certinho, então ela tinha carta branca, nunca fez nada de errado, ela que administrava ali praticamente aquela cadeia. A Vicky teve um casamento que durou de 2002 a 2006. E o motivo da separação foi porque o cara começou a ter problemas com álcool e drogas, né? Ele começou a usar álcool e drogas, começou a ter muitos problemas, então eles se separaram. Mas mesmo separados, continuaram morando na mesma casa, mas não como marido e mulher. Então, a Vicky era uma mulher solteira. Embora ela ajudava ali a cuidar dele, né? Ela acabava cuidando dele porque ele estava sempre doente, com o uso de álcool e drogas, enfim. Ele estava sempre doente. Esse cara veio a falecer em janeiro de 2022. A Vicky já não era esposa dele, ela não tinha... A Vicky era uma mulher solteira, embora os dois morassem na mesma casa, ela era uma mulher completamente solteira. E ela vivia sempre reclamando para os amigos, né, familiares, amigos ali do trabalho, que os amigos dela eram basicamente as pessoas do trabalho. Ela vivia falando que ela estava cansada, né? Ela já estava cansada de tanto trabalhar, ela ia para casa, ela saía da cadeia e ia para casa, mas a cadeia não saía dela. Ela tinha que cuidar do ex-marido, ela tinha que cuidar dos pais e depois vai para a cadeia e cuidar dos detentos, cuidar de tudo aquilo estava sufocando. E que em qualquer momento ela iria jogar tudo para o alto e iria aposentar. Ela iria simplesmente chegar e falar: aqui está minha aposentadoria, vou embora. Né? As pessoas não acreditavam que ela fosse fazer isso, porque ela vivia para o trabalho era a vida dela. Ninguém acreditava que ela chegaria a esse ponto de jogar tudo para o alto. Até que ela faz isso no dia 28 de abril de 2022. Ela chega com a papelada da aposentadoria e fala: amanhã é o meu último dia. O chefe dela ficou surpreso, né, que ela cumpriu ali meio que a ameaça dela de se aposentar, mas ele não ficou incrédulo, né? Achou que ela estava tendo um burnout, o marido que não era marido, mas que morava na mesma casa, havia falecido recentemente, ela deve estar cansada, estressada, um burnout. Ok, você quer se aposentar? Então, ok, amanhã é o seu último dia, ótimo. Chegou nesse último dia, no dia 29, os amigos dela trouxeram um bolo, fizeram ali uma despedida e seguiu a vida, né? Cada um foi fazer o que tinha que fazer. E coincidentemente ou não, aquele dia teria uma graduação
para os novos policiais lá da cidade, né? Os novos policiais ali se aposentando. Teria essa graduação. Ou seja, metade dos policiais da cidade, metade dos policiais ali daquela cadeia estariam nessa graduação. Principalmente os de patentes mais alta estariam lá. Ou seja, se acontecesse alguma coisa na cidade, metade dos policiais estariam disponíveis para correr atrás do bandido, né? Então, naquele dia, a Vicky chega para um dos policiais ali e fala, olha, o Cassie, aquele detento de 2 metros de altura, ele tem uma consulta psiquiátrica lá, uma avaliação psiquiátrica lá no fórum. Então, vai lá, arruma ele que eu vou levá-lo. E depois, eu deixo ele lá, né? Depois eu vou eu vou passar no médico que eu não estou me sentindo muito bem. O policial preparou o Cassie, a algema na mão, algemas nos pés, e entregou para ela. Ele achou estranho só uma pessoa sair para levar um bandido tão perigoso quanto aquele, né? E é uma mulher pequenininha e sozinha levar esse cara no fórum. Ele achou aquilo muito estranho, não era procedimento deles. Tinham que ser 2 pessoas para levar o Cassie. Ele achou estranho, mas era a Vicky, né? A Vicky era a bambambam daquela cadeia. Ele preparou o detento e entregou para ela. Então a Vicky catou esse detento, enfiou no carro e foi embora. E passou o dia inteiro, isso era 9 da manhã. Quando foi 3:30 da tarde, os policiais que estavam ali falaram, bom, agora já deu, né? Começaram a ligar para a Vicky, porém ela não atendia. Não atendia mensagem, não atendia ligação, nada. Ligaram na corte, no fórum, para saber se a avaliação do Cassie já tinha acabado. E aí eles descobrem que não tinha avaliação para o Cassie naquele dia, né? Ele não teria avaliação marcada. Então, aqueles policiais ligam para os chefes que estavam saindo da graduação e o povo já começa numa investigação para saber cadê a Vicky, né? Onde que está o corpo da Vicky? Que a Vicky daquele tamanhozinho já está desorientada, que é o último dia de trabalho. Aí fala que vai no médico também que está passando mal. Comete a insanidade de sair sozinha, que aquele homem matou ela, né? E aí jogou no meio do caminho fora. Vamos ter que descobrir onde é que está a nossa amiga. E os policiais ali daquela cadeia começam a olhar as câmeras de segurança para ver, né, ela saindo ali com aquele cara e tudo mais. E é aí que eles ficam, assim, de cara no chão. Quando eles veem a Vicky saindo de dentro da cadeia com o menino, e ela andando na frente dele. E aquilo não era um procedimento, não é um procedimento que a polícia faria, andar na frente de um bandido perigoso. E eles têm que ir atrás dessa pessoa. Do jeito que ela estava ali, ele simplesmente colocaria a mão no pescoço dela e, né, mataria ela. Levou ela foi na frente, né? Isso demonstrou que ela confiava nele, que ela não tinha medo dele. Ele entrou no carro, ela foi lá na frente e os dois apareceram. E aí eles começam a perceber que a Vicky facilitou a fuga do Cassie, né? O Cassie não obrigou. Ele pode ter ameaçado ela, né? Vou matar sua mãe, vou matar seu, né? Porque eu já matei, vou matar a sua mãe, então você me ajuda a fugir daqui. Poderia ser isso. Mas sair à força da cadeia, não, ele não saiu. Ela que ajudou ele a sair pela porta da frente. E nessa investigação, a polícia já descobre, já consegue achar o carro da Vicky, câmeras de segurança, e eles percebem que no local onde eles acharam o carro de polícia que ela dirigia, nas câmeras ali ao redor, eles já veem que eles entram em um outro carro, né? Eles fogem em outro carro, já tinha um carro preparado ali para eles fugirem. As roupas dele de detento estavam no carro da polícia, ou seja, ele já tinha trocado de roupa. Então a polícia vai para casa da Vicky, né? Chega lá na casa dela e eles descobrem que a casa dela não é mais dela, né? Ou seja, ela não mora mais ali, ela vendeu a casa. Ela estava morando na casa dos pais. Chegando na casa dos pais, eles descobrem que a bolsa dela, celular, todos os objetos pessoais ficaram ali. Ela não levou nada com ela.
A Vicky era muito organizada, né? Com o que ela comprou, gastou, que entrou, que saiu e mexendo em todos os documentos, eles encontraram um número de telefone. Número esse que ninguém tinha, a família não tinha, os amigos do trabalho, não tinha registro ali na documentação dela, na cadeia, não tinha aquele número de telefone. E eles foram tentar ver se davam match ali com os telefones que faziam ligações pro Cassie, telefones que o Cassie fazia ligações e deu match. Eles tinham mais de 1.000 ligações feitas entre esses dois números, o número do Cassie na cadeia e o número que eles encontraram na casa da Vicky, né? E o melhor de tudo, essas 1.000 ligações estavam gravadas. Então, eles sentaram para poder ouvir essas ligações e eles descobriram que os dois tinham uma história de amor, né? Os dois se apaixonaram, né? Se fall in love desde novembro de 2020. Assim que o Cassie foi transferido para a cadeia em que a Vic trabalhava, eles se apaixonaram, né? E aí começou um amor bandido, né? A Vic perdeu a noção, né? Da realidade e engajou em um romance com aquele detento. Os dois tinham um plano mirabolante para poder fugir da cadeia. A Vicky precisava, os dois precisavam de dinheiro para poder bancar essa fuga, fugir do país, fugir da cadeia, fugir do país. Então a Vicky vendeu a casa, né? A casa que custava 200 e tantos mil, ela vendeu por 95. E esses 95 mil dólares ela tinha tudo isso em cash, né? Ela mandou para contas diferentes e sacou. Então ela estava com esse dinheiro. Cada vez que ela ia no Walmart, na Target fazer compra, ela comprava uma roupa masculina, um objetozinho, alguma coisa para acampamento, né? Então a polícia já percebeu que eles poderiam fugir também por mato, né? Vão atravessar a fronteira do Alabama até chegar lá no México, vai precisar de alguma coisa de equipamento né? De acampamento. E tudo isso eles ouviram da boca dela e dele, né? Que estava gravado ali nas 1.001 noites de amor. Nas 1.000 ligações estavam tudo isso gravado. Eles sabiam de tudo pela boca deles. E era meio difícil, assim, para a polícia acreditar que o que levou a Vicky a fazer isso, né? O que levou uma mulher de 56 anos, que 17 anos trabalhando na polícia, o que levou essa mulher a acreditar que esse romance daria certo, né? Ajudar um detento a fugir e viver loucamente, né? Esse romance com ele. A Vicky teve algumas desilusões amorosas. Ela, durante a vida toda, trabalhou muito, né? Deu duro a vida inteira. Quando ela casa, ela é obrigada a se separar porque o marido começa a ter problemas com drogas. E ela acaba tendo essa responsabilidade de cuidar dele. E tem os pais também, que ela estava sempre cuidando dos pais. Então, a Vicky, ela cuidava de todo mundo, menos dela. Né? Ela se preocupava com todo mundo, menos com ela. Então, ela meio que já era sufocada pelos problemas da vida, né? A vida já nos traz problemas, né? A vida naturalmente já nos traz problemas. E aí tem os problemas impostos, assim, pela sociedade. Os padrões impostos de beleza, de sucesso, que são impostos pela sociedade, né? Que a sociedade, quase ninguém tem sucesso, mas todo mundo elogia, bate palma e aplaude as pessoas que têm sucesso. Um suposto fracassado idolatra um bem-sucedido e isso acaba virando um padrão. E a Vicky era mais ou menos isso, né? Você ouvindo o documentário, você assistindo o documentário, você vê que no meio ali das amigas dela tinha uma outra pessoa que julgava ela, né? Fazia um certo julgamento do estilo de vida dela. Então a Vicky deve ter achado naquele homem assim a hora dela viver um momento de, né? Vou tacar tudo pro alto e desistir da vida. Se der certo, deu. Se não der, tchau. Vende a casa, vende tudo e vai viver esse amor proibido com esse homem. Os detentos que dividiam a cela com o Cassie, eles já tinham percebido que estava tendo um relacionamento entre os dois. E eles até confirmaram quando que esse relacionamento começou.
E isso se confirma nas gravações. O Cassie e a Vicky, eles falam quando eles se apaixonaram, né? E as pessoas sabiam desse relacionamento, mas ninguém não dedurava, ninguém falava nada. Porque a Vicky era vista como uma... Ela tratava os detentos como pessoas, como seres humanos. Ela não via aqueles detentos como monstros. Ela cuidava deles. Alguns tinham ela até como uma mãe, né? Elas foram melhores assim do que uma mãe para eles. Ela levava comida extra pro Cassie e o Cassie dava comida, ele ganhava comida a mais, então o pessoal da cela dele ganhava comida a mais. Ela não deixava colocar os detentos numa cadeira ali que eles, quando eles estavam muito nervosos, amarrava numa cadeira, ela não deixava fazer aquilo. Ela era uma pessoa assim que tratava bem as pessoas. Eles chegavam, aquele que chegava lá assustado, morrendo de medo, ela falava que ia ficar tudo bem, porque ali chegava gente de todo jeito, né? Chegava pessoas alta periculosidade igual o Cassie, mas também chegavam pessoas que foi preso por teve um surto, né? Às vezes é muito novo, saiu brigando, batendo nos outros. Tem gente que tem recuperação e tem gente que realmente não tem, que era o caso do Cassie. Então as pessoas viam ela ali, ela tratava todo mundo muito bem. E aqueles que são bons da cabeça, né, que cometeram um erro, mas vão se regenerar, eles tinham essa gratidão por ela tratar eles bem e tudo mais. Então as pessoas não falavam nada. Eles sabiam que estava tendo um rally-rola romântico ali entre os dois, mas o povo não falava nada. Os dois tiveram até encontros calientes, né? Os dois tiveram encontros maritais, românticos e calientes dentro da sala. Eles falavam, a Vicky chegava na cela e falava que era para todo mundo ir tomar banho de sol, né? Vai pro pátio tomar banho de sol. Mas o Cassie não, porque a advogada do Cassie vai ligar, vai fazer uma videochamada com ele. Então o pessoal já sabia que os dois iam, era rally rola dentro da sala. Então o povo saía, ela colocava um lençol assim na janela, deixava uma porta lá meio que entreaberta e rally rola. E depois nas ligações eles comentavam, dava o feedback pro outro ali do que tinha acontecido, se gostou, se não gostou, e dos dois gostava, né? Senão não voltava pra cela para fazer de novo. Mas gostava e voltava de novo. A Vicky, ela sabia que o tempo dos dois era curto, né? Ela tinha que tirar ele dentro da cadeia. Então o plano de fuga já foi amadurecendo ali, ela foi tentando bolar um plano mirabolante para poder tirar ele pela porta da frente. E esse dia seria o dia da graduação, porque não teria tantos policiais disponíveis. E aí eles iriam ter uma janela de tempo muito grande para poder fugir e conseguir sei lá, chegar no México, né? Chegar na divisa ali com o México. E o dia foi o dia da graduação. Para ver se tudo iria dar certo, se não levantaria suspeita nenhuma para naquele dia tá tudo certo, a Vicky chegou até a tirar ele da cadeia 3 dias antes. Ela fez um teste tirando ele da cadeia. Ela saiu, ninguém questionou, ela saiu sozinha com ele e olha que tava todo mundo lá, todos os policiais. Ela saiu, voltou e entrou com ele pelos fundos para não precisar fazer check-in com ele de novo e o pessoal perceber que ela saiu sozinha com ele. Então ela vai e sai sozinha com esse cara. E deu certo. Então o dia vai ser o dia da graduação. Chegou no dia da graduação, ela tira esse homem de lá de dentro. O plano de fuga, ele já estava na mente da Vicky já há um bom tempo. Ela só estava esperando o momento certo. Ela tinha que tirar ele pela porta da frente, né? Ninguém poderia suspeitar e que de preferência seria um dia que não tivesse tanta gente disponível para correr atrás dele. Se não tem gente para perceber que ele não está lá, não vão acionar a polícia para fazer uma caçada. Então, o melhor dia foi o dia da graduação, né? Então, ela tira ele da cadeia, 9h30 da manhã, 3h30 da tarde é que as pessoas vão perceber que algo de errado não está certo. Ou seja, já seria meio que tarde demais, né? Eles tiveram um tempo aí muito grande. E essa história acabou virando uma sensação na internet. A polícia tentou já imediatamente recuperar esse tempo perdido, né? De 6 horas que eles poderiam já estar fora do país.
Então já acionaram a imprensa, enfim, essa história começou a ganhar a mídia muito rápido, virou uma sensação. Pessoas a favor do casal e pessoas a favor da polícia, né? E memes para lá e para cá, né? O pessoal não queria que pegasse o casal apaixonado. E aí essa história, ela só foi ficando mais interessante, ganhando mais chão, mais visibilidade, porque ao invés de descer para o sul, indo para o México, eles estavam subindo para o norte. Os dois estavam indo em direção ao Tennessee. Alguns dias, uma semana depois, eles acharam o carro da fuga no Tennessee. Eles pegaram uma caminhonete, depois um Cadillac. E aí, no dia 9 de maio, a polícia recebe um vídeo mostrando que eles ainda estavam no estado, eles ainda estavam no país, eles estavam em Indiana. Eles estavam subindo para o México, assim, uma loucura, fazendo check-in e check-out em vários hotéis. E quando eles descobrem o lugar em que eles estão hospedados, eles descobrem que eles já estavam ali há 6 dias, fizeram uma reserva para 14 dias. Em nome de um morador de rua lá, eles pagaram $100 para esse cara fazer uma reserva para eles. Então, os dois, ao invés de sair do Alabama e descer para o México, que eles já estariam no México no mesmo dia, não, eles estavam subindo para o norte, ficando vários dias em hotéis, né? Eles estavam vivendo aquela história de amor deles dentro dos quartos de motel e não se preocupava realmente com a fuga. Então, essa história, ela só ia, ela ia se tornando cada vez mais, assim, interessante, né? Ela ia tomando mais a mídia. O casal que já era para estar no México, tá subindo para o norte, isso não faz sentido, né? É o plano dela, que a princípio tinha sido, nossa, o plano, que mulher inteligente, acabou se revelando, assim, uma loucura, né? Não se sabia o que aqueles dois pretendiam fazer. Será que ela caiu nesse amor, nesse conto, nesse amor, e agora é ele que está controlando ela? Porque não faz sentido os dois subindo para o norte, ao invés de descer para o México. Até que a polícia consegue pegar os dois. Montou ali uma campana assim que eles saem do quarto para fazer, sei lá, não sei se ia para um outro hotel, enfim. A polícia consegue ver eles saindo e faz uma perseguição. Os dois entram ali numa fuga. Não se sabe se ela fez de propósito, ligou de propósito ali no celular dela, ou se foi o hand-free do carro, ligou para a polícia. Então ficou gravado os últimos segundos de vida da Vicky, né? Porque a polícia bateu no carro, jogou o carro numa vala ali e eles ouviram um tiro. A Vicky, ela deu um tiro na própria cabeça. Esse tiro, essa munição acabou acertando também o Cassie. Os dois foram para o hospital, porém ela não conseguiu escapar. Ela faleceu. E o Cassie ficou só com uns machucadinhos ali na cabeça e voltou para a cadeia. Essa história foi uma história que chamou muita atenção pela geniosidade com que ela planejou aquele crime, o sangue frio que ela teve de tirar ele da cadeia para fazer um teste se ia dar certo. Ela esperou o dia certo, ninguém desconfiava dela. Foram meses, foram 1000 ligações gravadas que eles ouviram tudo aquilo. Então foi um plano assim muito brilhante, que ela poderia ter tirado ele do Alabama e entrado no México, mas foi para o norte. Então foi uma história assim que começou bem interessante. Não é interessante, era bem assim, uma mente brilhante que aí foi se revelando uma loucura. E parece que ela se perdeu ali, né? Tinha um plano tão perfeito e se perdeu naquela história de amor. Ela meio que era tudo ou nada, né? Eu vou viver esse momento de amor aqui na minha vida, essa loucura, e se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas é isso aí, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, dá joinha. Sempre que pode eu tô postando vídeos aqui. É para ser um vídeo por semana. Se não der um por semana, vai ser quando der uma a cada 2 semanas ou um mês, não sei. Mas é para ter vídeo todo dia, é porque você não tá aí se inscrevendo. Se inscreve para eu, né? Tchau. Postar vídeo. Tchau.